A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos e graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos por mais um dia de vida e te louvamos, Senhor Ebenezer, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos a ti. Paizinho Santo, consagramos nosso tempo de oração para ti, pedindo, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, Senhor, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, nossas vidas e esse tempo de oração que nós vamos ter, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai deixando o seu joinha aí, que você está chegando, que você está unindo em fé, né? E nós queremos agradecer e louvar ao Senhor, porque cada vida que vem chegando vai somando e vai fazendo, né, aquele braseiro, a gente vai aquecendo na oração, uma hora do lado, outra hora do outro, e assim, né, nós ligamos em fé e a nossa oração é recebida no céu, amém? Glória a Deus. Nós vamos hoje falar, né, sobre lugares em Deus, quando o Senhor nos chama para ministrar na presença dEle, quando o Senhor nos chama para ficar ali juntinho dEle. Cristina, mas eu estou numa luta, eu estou numa peleja, eu estou numa batalha, mas o Senhor diz aí, vem para perto de mim. Essa palavra o Senhor ministrou muito forte no meu coração nesses últimos dias, quando o Senhor chama no meio de uma batalha, de uma luta, de uma guerra, o Senhor diz, ei, chega para cá, vem para cá, vem ministrar na minha presença. E nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse 4, né? Aqui nós vamos ver uma experiência de João, apóstolo João com Deus, e foi tremendo, e Deus ainda está chamando no dia de hoje, viu? Apocalipse 4, 1, que diz assim: destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvi falar comigo, e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vem falando aqui, né? Apóstolo João, quando ele tem uma visão, né? O céu abre e ele tem uma visão ali naquele momento, e ele vê o trono de Deus, e aquela voz que diz para ele, ei, sobe aqui, né? Então, e ele diz que ele foi arrebatado em espírito. Então, aqui era Deus chamando ele e convidando ele para ele chegar até o céu. Então, a palavra de Deus diz que ele foi arrebatado, que ele foi levado em espírito para ver as coisas que Deus queria mostrar. Ele teve ali comunhão com Deus, com a sua eternidade, com a sua grandeza, com a sua glória. E ali ele relata tudo no livro, né, de Apocalipse, e é forte, esse livro é tremendo, e tudo foi, né, através dessa visão, dessa comunhão que ele teve, né? Então, quando o Senhor fala para nossas vidas, né, às vezes nós estamos passando um momento de luta, de dificuldade. Foi muito interessante, porque um tempo atrás eu estava num momento bem difícil, e eu dizia, Senhor, mas olha essa porta que não abre, mas Senhor, olha isso que eu faço que não deu certo, olha, Senhor, aqui, olha ali, Senhor, e aquela pessoa, Senhor, que eu não consigo falar com isso. E aí o Senhor, um dia, eu estava fazendo meu devocional pela manhã, e o Senhor disse, ministra na minha presença, que eu te coloco na terra prometida. Ministra na minha presença, que eu te abro todas as portas. Ministra na minha presença, que eu vou te levar num patamar e num nível que tu nunca antes chegou. E aí eu entendi, né? Eu disse, Senhor, mas ministra na minha presença, né? E eu fui sair daquela oração e eu fui perguntando, Senhor, o que é ministra na minha presença? Então, uns dias depois, o Senhor me disse, ministra na minha presença. É quando tu me busca. É quando realmente, né, nós vamos em louvores, nós vamos ali em altar de adoração, de oração, é quando nós vamos jejuar, é quando vamos ler a palavra, é quando vamos na igreja, é quando vamos, né, realmente dedicar nosso tempo, nossa atenção para Deus. Então, Deus quer atenção. Então, quando o apóstolo João está lá na ilha de Patmos, Deus diz, ei, sobe aqui, João, sobe aqui, né? Então, Deus chama para ter comunhão. Então, quando o Senhor me falou, ministra na minha presença, eu entendi que Deus estava querendo comunhão. E o Senhor diz,
dizia, olha, a minha troca é a seguinte, você vem para junto de mim, você vem para minha presença e eu te dou tudo aquilo que tu estás hoje te afligindo, que tu estás aí num desespero, que tu estás aí num perrengue. Então é como se Deus dissesse, vem para cá, que enquanto tu está aqui comigo, eu vou estar trabalhando por ti. Então é tão interessante porque são lugares em Deus, né? Então ministrar na presença de Deus é lugar em Deus, é estar com Deus, é comunhão com Deus. É interessante porque quanto mais junto de Deus, né, é mais a gente está fortalecido, né, menos as vozes nos toquem, menos a opressão das trevas elas nos tocam. É interessante porque aqui na extrema da minha casa aqui tem um prédio em construção. Então, quando eles estavam lá nos fundamentos, ali na primeira base ali do prédio, era uma barulheira, era motor, era, né, aquele agito. Mas depois, passado agora alguns tempos, né, alguns meses, já anos, a gente vê que subiu, né? Foi levando, foi subindo as lajes, foi subindo os andares. Então hoje a gente quase não ouve mais nada. Hoje a gente quase não estava nem ouvindo o pessoal trabalhando. Por quê? Porque eles estão lá em cima, então não tem barulho, não tem acesso. E assim é com as nossas vidas, quando nós estamos em Deus, lugares em Deus, momentos com Deus, nós ficamos lá em cima, né? Então não tem mais barulho, não tem mais nada que na volta esteja nos tirando a atenção de estar com Deus. Quando a gente viaja, que a gente vai, toma um avião, é muito interessante, né? Porque subimos, quando a gente sobe, a gente olha lá de cima, tudo é tão pequenininho, tudo é tão piquichitinho assim, né? E a gente pensa, poxa, mas é grande, né? Olhamos o mar, olhamos aquela vastidão, olhamos tudo lá de cima. Então, quando nós vamos para a presença de Deus, são esses lugares altos, né? É como se Deus dissesse, olha, aqui é meu lugar, aqui é teu lugar, vem aqui comigo, aqui eu vou te mostrar tudo que tu precisa ver com uma forma mais clara, aqui eu vou te mostrar a grandeza das coisas, aqui eu vou mostrar o meu poder, aqui eu vou mostrar o quanto eu posso, aqui eu vou mostrar quem eu sou. Então é nessa hora em que nós vemos que tudo começa a ficar pequenininho, né? Quem já não aqui, quem nunca, né? Eu já teve momentos de eu entrar na presença de Deus assim, que eu dizia assim, eu não tinha força para nada, e eu ia orar, então eu ia buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, e ali eu começava a louvar, e ali aparecia um Deus tão grande, né? Ali aparecia assim toda a virtude de Deus, toda a glória de Deus, toda a presença do Senhor, e o Espírito Santo vinha, aquecia minhas mãos, aquecia minhas costas, me dava força no meu braço, ele me trazia um ânimo novo, ele me trazia uma alegria, ele me transbordava, e aquele momento era tão sublime, era maravilhoso. Então eu olhava e dizia assim, meu Deus é tão maior que tudo, meu Deus é tão poderoso. Então tudo ficava pequenininho, tudo ficava ali, né? Toda a voz se calava, porque a presença do Senhor faz as vozes calar, faz a voz das trevas calar, faz a voz da opressão calar, e ali vai surgindo a voz do Espírito, a direção do Espírito, a palavra do Espírito, e ali nós vamos recebendo aquela palavra, aquele dom, aquela graça, aquela virtude, aquela presença. Então, quando nós estamos em um momento em que nós precisamos realmente de uma resposta, de uma saída, um momento, numa circunstância que nós estamos realmente, né, numa dor, numa dificuldade, então é aí que nós precisamos ir para a presença do Senhor. É aí que nós precisamos ir buscar em Deus os lugares altos em Deus, onde Ele nos esconde nele, onde nós vemos a grandeza dele, onde tudo vai ficando pequenininho, onde tudo vai calando. Por quê? Porque os lugares em Deus são altos, são sublimes, né? Onde ele realmente nos leva num patamar de altura, onde nada nos toca. É um lugar que nós ali somos protegidos em Deus, é uma sombra realmente que nos cobre, né? Então, quando nós olhamos para aquela glória de Deus, então nós pensamos, Ele é maior que tudo, Ele é maior que tudo, Ele é um Pai generoso, Ele nos quer com Ele. Então, toda a nossa parte de fazer, né, é encontrar com o Senhor, é ir buscar a presença, né, subir no lugar em Deus. O que é subir no lugar em Deus, Cristina? É quando nós vamos a chegar com Deus, comunhão com Deus, presença de Deus, com o Espírito de Deus. É aquele momento em que nós caminhamos para dentro de Deus, é nossa vida conectada, é nossa vida para dentro, é nossa vida imergida nele, onde as coisas podem estar como for, mas nós olhamos a grandeza dele, que ele pode fazer, do que ele pode mover, do que ele pode realmente, né, vir na nossa direção e modificar tudo.
Por isso essa palavra que eu gostaria de deixar na sua vida no dia de hoje, né, que ministra na presença de Deus. Deus está te chamando para você ir para dentro dele, nas alturas com ele, nos lugares altos com ele. Não adianta, não tem circunstância que fique de pé diante da presença, porque a presença esmaga toda a força do inimigo, toda a força de treva. Então essa palavra vem para você, que você hoje talvez tenha passado por uma luta, ou quem sabe você está numa prova muito difícil e você diz: Cristina, mas é tão difícil, Cristina, essa batalha. E eu quero declarar para você a mesma palavra que o Espírito Santo de Deus me deu. Ministra na presença de Deus, vai para dentro da presença de Deus, vai para dentro da casa de Deus, vai buscar a morada do Altíssimo, vai buscar a presença do Espírito Santo. Louve a Deus, busque, né? Vai jejuar, vai dobrar joelho, busca sim, busca a face do Senhor, ministra na presença do Senhor, e Ele vai colocar você num lugar tão alto, onde você vai declarar: tudo é tão pequeno, eu vou vencer porque Ele é tão grande. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Hoje eu quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, que você vai vencer sobre todas as adversidades, que você vai vencer sobre todas as circunstâncias, que Deus vai te levar num lugar tão alto, tão alto, tão alto, onde o mal não vai te encontrar, onde não vai ter palavra nenhuma que vai fazer você parar. E eu quero declarar uma palavra para você. Eu estava preparando essa palavra hoje à tarde e o Senhor falou comigo. Pessoas que estão com seus negócios aí, que estão pensando em desistir, que estão pensando em fechar a porta, que estão pensando em diminuir, o Senhor diz: não faz isso não, viu? Não faz isso não, porque o Senhor é contigo. Se você tinha uma palavra, você vai continuar e vai perseverar, porque o Senhor está vindo com o teu socorro, o socorro que você está precisando, a palavra que você pediu. O Senhor manda eu te dizer nesta noite que o Senhor está contigo, que vai mudar, vai ter sim uma reviravolta, vai ter uma mudança em tudo que você tem lutado e não tem conseguido vencer. Não feche as portas não, viu? Não retroceda não da onde você está, porque você vai ser grande. O Senhor vai te elevar num patamar de conquista, onde você vai declarar: o Senhor é grande, o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Essa palavra, Senhor, nos cabe no dia de hoje, Senhor, meu Deus, como uma grande, Senhor, meu Deus, uma grande armadura, uma poderosa armadura. Senhor, meu Deus, onde o Senhor nos reveste com uma autoridade, com um poder, porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós declaramos: Tu és grande, Tu és sublime, Tu és supremo. Senhor, meu Deus, quando nós olhamos para Ti, tudo cai na Tua presença. Senhor, meu Deus, a Tua presença esmaga as trevas, a opressão maligna, Senhor. Nós queremos declarar nesse dia, Senhor, a presença que vem fazendo que vamos subindo, que vamos crescendo, que vamos ampliando, Senhor, na mente, na mentalidade, na visão. Senhor, meu Deus, nós declaramos nessa noite, Senhor, meu Deus, abre os olhos, Senhor, espirituais dos teus filhos, para que alcance, Senhor, uma visão a longo, Senhor, meu Deus, a distância, do alto, Senhor, meu Deus, onde eles possam ver tudo o que Tu tens por mostrar para eles, onde eles possam ter, Senhor, meu Deus, uma segurança de futuro, Senhor, uma revelação de futuro, Senhor, meu Deus, onde o Senhor vai movimentando, o Senhor vai fazendo, onde o Senhor já declarou, Senhor, sobre a vida deles a vitória, a conquista, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite liberar palavra de vida, palavra de abundância, palavra de graça sobre os Teus filhos, Senhor, meu Deus, que estão querendo e buscando a Tua presença, os que estão, Senhor, perseverantes na fé, os que estão, Senhor, de dia e de noite na oração, no clamor, na súplica, no jejum, Senhor, meu Deus, os joelhos que se dobram, as lágrimas que caem, Senhor, meu Deus, pedindo, suplicando, Senhor, meu Deus, pela presença, um lugar alto em Deus, Senhor, pela sombra do Altíssimo, que venha nessa noite as asas do Teu Espírito, Senhor, meu Deus, encubra Teus filhos, Senhor, reveste eles de glória, reveste de poder, dá, Senhor, meu Deus, uma ideia disruptiva, dá, Senhor, meu Deus, uma direção, uma palavra, Senhor, vai trabalhando no favor dos Teus filhos, sobre tudo que está trabalhando de contra, nós declaramos que caia por terra, nós repreendemos toda contrariedade, toda atividade, Senhor, maligna e maléfica de Satanás, tudo que quer roubar os negócios dos Teus filhos, tudo que quer fazer uma tranqueira nas portas, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos palavra de vida, palavra de abertura, nós declaramos, Senhor, Teus filhos vão crescer, vão ampliar, vão multiplicar, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, eu declaro, Senhor, meu Deus, uma palavra, Senhor, de grandeza, uma palavra, Senhor, meu Deus, de altivez, Senhor,
sobre todos os teus filhos que estão lutando uma opressão espiritual. Senhor, nós repreendemos a opressão espiritual maligna, toda palavra maldita, toda palavra lançada, tudo que é negativo que foi lançado, Senhor, contra os teus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos nessa noite, nenhuma arma forjada, preparada contra a vida dos teus filhos prosperará. Nós declaramos as armas forjadas quebradas, contrariedades de feita, mentiras, Senhor, enganos, Senhor, meu Deus, sendo, Senhor, desvendados, em nome de Jesus. Eu nem sei porquê, mas assim o Senhor mandou eu declarar. Senhor, eu declaro a luz de Jesus Cristo, trazendo à luz tudo que está escondido. Senhor, meu Deus, onde está o atrapalho que caia por terra, onde está o bloqueador dos negócios, dos caminhos dos teus filhos que caiam por terra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, toda tranqueira, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que rouba nas finanças, nós repreendemos o nome de Jesus. Tudo aquilo que todo mês, Senhor, meu Deus, os teus filhos estão gastando, estão tirando o seu salário, estão pagando em dobro, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que todo morcego sugador está, Senhor, detido. Nós repreendemos, Senhor, meu Deus, todo morcego sugador, todo sabotador de negócio, todo sabotador, Senhor, de finança dos teus filhos, nós declaramos por terra em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu libero palavras, Senhor, de abundância, eu declaro uma transbordância, eu declaro, Senhor, meu Deus, recursos extraordinários, recursos imediatos que cheguem, Senhor, meu Deus, pelas mãos dos teus filhos, dos seus trabalhos, Senhor, que sejam procurados pelo seu trabalho, pela sua empresa, pela sua marca, pelo seu bom produto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu declaro teus filhos vão ser, Senhor, meu Deus, vão ser indicados, Senhor, para cargos, Senhor, para lugares, Senhor, para trabalhos, para emprego, em nome de Jesus. Eu declaro uma resposta imediata, eu declaro uma resposta imediata, Senhor, de tudo que teus filhos estão orando, os que estão buscando a tua face, Senhor, meu Deus, os que estão batendo, pedindo, clamando, Senhor, eu declaro a resposta, eu declaro a resposta que chega, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu declaro a provisão do Senhor, assim eu declaro, Senhor, a plenitude, Senhor, sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Senhor, vem sobre os seus lares, vem sobre as suas famílias, onde Satanás está intentando, Senhor, meu Deus, contra a vida desses pais, onde está intentando contra a vida desses filhos, que está jogando um contra o outro, o que está trazendo, Senhor, uma bagunça, uma desordem na casa, no lar, na família, nós repreendemos em nome de Jesus e damos ordem, sai agora, todo espírito imundo de treva que vem para bagunçar o lar, a família, a casa, Senhor, meu Deus, para lançar um contra o outro, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Senhor, a harmonia, a graça, o amor, laços de fidelidade, em nome de Jesus. Senhor, assim nós declaramos nessa noite. Também queremos, Senhor, profetizar sobre cada inscrito nesse canal, onde chegar esse compartilhamento. Senhor, eles estão por cabeça e não por cauda, eles estão por cima e não por baixo. Eu declaro, Senhor, a abundância, a transbordância do Senhor sobre tudo que eles estão orando, uma resposta, sobre tudo que estão clamando, Senhor, meu Deus, nós declaramos, Senhor, meu Deus, eles vão ter resposta, em nome de Jesus. Eu declaro providência, eu declaro assistência do céu, eu declaro Jeová Jireh, o Deus da minha provisão, vindo com uma provisão. Eu declaro o recurso que vai caindo na conta, o dinheiro que vai chegando na mão. Eu declaro, Senhor, meu Deus, os céus que se abrirão, Senhor, liberando sobre celeiros, sobre depósitos, sobre casa, sobre lar e sobre tudo que estiver ligado com os teus filhos. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos os investimentos dos teus filhos, todos os empreendimentos dos teus filhos, todos os seus trabalhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, libera do teu poder, Senhor, que teus filhos sejam empoderados, apoderados, visitados, Senhor, meu Deus, com a boa mão do Senhor, para liberar graça, favor, unção, milagres poderosos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, enquanto eu estava orando aqui, minhas mãos estão pegando fogo. Receba em nome de Jesus, fica firme na fé, começa a buscar o Senhor, ministra na presença de Deus, viu? Ministra na presença de Deus, não desespere não, vai para a presença, vá para a presença. Enquanto você está ministrando na presença, o Senhor está batalhando as suas batalhas, amém? Glória a Deus, fique na paz, que Deus te abençoe.